Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês toda a verdade por trás da nossa mudança de cidade. Se ainda não me segues no Instagram, aproveita para o fazer. O meu username é Inês Ribeiro Oficial e por lá eu vou partilhando conteúdos diariamente. E obviamente subscreve o canal, coloca gosto, comenta, ativa as notificações para não perderes nenhum vídeo. E hoje eu estou a filmar aqui na minha casinha, neste cenário super outonal. Está um dia horrível, chove a potes e portanto eu resolvi fazer assim um vídeo um bocadinho mais chill, ter assim uma conversa honesta com vocês, porque é algo que eu nunca partilhei. Eu fui partilhando alguns imprevistos e contratempos que decorreram ao longo dos últimos meses, desde que nos mudámos, mas nunca partilhei efetivamente o que eu estava a sentir, o que correu mesmo mal, porque foi uma fase para mim um bocadinho mais sensível, uma fase que eu me fui mais abaixo e não era sinceramente algo que me apetecesse falar. Portanto, eu nem com as pessoas do meu meio privado eu falava deste assunto, porque era algo que eu não queria simplesmente tocar. E eu sinto que agora, olhando para trás, dei muito a imagem de uma mudança perfeita, de uma adaptação perfeita, de que correu tudo muito bem, e às vezes questionam-me relativamente a isso: como é que eu fiz para correr tudo tão bem, como é que eu me adaptei tão bem, como é que as coisas correram tão bem. E a verdade é que as coisas não correram tão bem, nem bem sequer. E portanto hoje eu venho falar assim mais abertamente com vocês do que vai aqui dentro, do que realmente aconteceu, para perceberem que muitas vezes o que se vê nas redes sociais, mais uma vez, é fruto daquilo que a pessoa quer e está disposta a partilhar, porque todos nós passamos por fases menos boas, fases mais complicadas, e não queremos expor tudo na internet, principalmente no momento em que estamos a passar por elas, porque é só colocar o dedo na ferida e acaba por não nos acrescentar, mas sim ainda nos retirar um bocadinho mais de paz mental. Depois que já deixei essa situação toda para trás, ou grande parte dela para trás, já me sinto mais à vontade para partilhar o que realmente aconteceu com vocês. Para resumir tudo e contextualizar um pouco quem caiu aqui meio que de paraquedas, em março eu e o meu marido mudámos-nos de Lisboa para Aveiro. A nossa decisão teve por base o facto de querermos uma vida um bocadinho mais tranquila. Tanto eu como o Miguel podemos trabalhar remotamente e, portanto, sentimos que queríamos dar este passo na direção de ter uma vida mais tranquila, uma qualidade de vida diferente que não tínhamos em Lisboa, e foi por isso que nós decidimos mudar de cidade. A família do Miguel é aqui de Aveiro e, portanto, nós também não escolhemos uma cidade sem ter apoio. Nós tínhamos sempre a rede de apoio da família do Miguel e também alguns amigos aqui, por isso também não caímos aqui de paraquedas. Foi uma decisão que nós ponderámos. Nós já conhecíamos o estilo de vida aqui, nós já frequentávamos Aveiro, nós já passávamos algumas temporadas cá e, portanto, foi uma decisão que nós tomámos com plena consciência do que estávamos a fazer. E quando é que nós tomámos esta decisão? Nós já falávamos em mudar para Aveiro, eventualmente, num futuro, não num futuro tão próximo como acabou por ser. A ideia era ao dia de hoje nós ainda estarmos provavelmente em Lisboa, mas na passagem de ano de 2021 para 2022, como também estávamos no processo de lançar a nossa marca, nós pensámos, em vez de estarmos a montar tudo aqui, tudo em Lisboa, porque é que nós não vamos já e antecipamos assim os nossos planos, em vez de deixar em stand-by. E portanto foi uma decisão que, apesar de ponderada, foi assim um bocadinho tomada do dia para a noite, literalmente. Nós nesse momento estávamos em Florença, estávamos a passar a passagem de ano, e quando chegámos à nossa casa de Lisboa, nós começámos a fazer assim uma pesquisa no mercado, o que é que estava à venda, quais eram os valores na nossa zona, etc, para também fazermos o nosso estudo, para percebermos como é que haveríamos de colocar também a nossa casa à venda. E portanto, a meio de janeiro nós colocámos a casa à venda. E posso dizer-vos que num dia nós fizemos todas as visitas que tínhamos para fazer e vendemos a casa. E foi assim um processo novo para ambos, nós nunca tínhamos vendido uma casa. E quando eu falei disto, muita gente ficou curiosa como é que nós conseguimos vender a casa literalmente num dia. Mas eu considero que a nossa casa era uma autêntica gema. Ela estava remodelada, a localização era excelente. Para além de ser uma zona muito boa, era uma zona que valorizou muito nos últimos anos. E, portanto, nós tínhamos ali um conjunto de coisas que eram muito apetecíveis para potenciais compradores. E a verdade é que hoje em dia fazer uma obra numa casa é uma autêntica dor de cabeça. Eu sei do que falo, mas já lá vamos. E as pessoas não querem fazer obras, portanto, se conseguirem encontrar uma casa chave na mão, como era o caso da casa que nós estávamos a vender, as pessoas preferem até dar mais um bocadinho do que propriamente estar à procura de uma casa para remodelar. Pelo menos foi essa a ideia
que nós tivemos, tanto que toda a gente que visitou a nossa casa nos fez uma proposta e a maioria de valor acima daquilo que nós estávamos a pedir. Isto basicamente foi de sábado para domingo, colocámos a casa à venda sábado à tarde, domingo fizemos as visitas durante o dia todo e quarta-feira estávamos a assinar o CPCV. Nesse fim de semana nós viemos a Aveiro e começámos também aqui à procura de casas, já tínhamos também marcado algumas visitas. E a verdade é que nós encontramos esta casa muito rápido porque acabou por ser uma casa que já estava vendida, mas que os proprietários, depois na altura de assinar a escritura, voltaram atrás, então ela voltou a estar disponível no mercado. E nós procurávamos uma casa no centro da cidade, uma casa que fosse nova. Para mim não era impreterível que fosse nova, mas na verdade para o Miguel era, porque ele já teve a experiência de viver num prédio mais antigo, mas remodelado, e deu muitos problemas, então ele queria uma casa que fosse uma construção nova e, portanto, a nossa pesquisa passou muito por construções novas e, preferencialmente, não queríamos fazer obras. Então, nós encontramos esta casa, viemos visitar e, inicialmente, eu não estava super confiante, confesso. Nós discordámos um pouco na casa, para vos ser muito sincera, porque o Miguel disse logo que queria esta casa e eu não queria esta casa porque, apesar dela estar nova, de ser uma construção nova, era aquilo que nós estávamos à procura, as áreas eram ok, a zona era ótima, o preço estava dentro do nosso budget. No entanto, eu não gostava da forma como a casa estava construída. Eu não gostava da disposição da cozinha, eu não gostava, por exemplo, das portas dos roupeiros. Eu achava que a casa não tinha graça, não tinha personalidade, era uma casa meh. E ao mesmo tempo eu não queria fazer obras. Mas por outro lado o valor da venda dava-nos aqui alguma margem para fazer algumas coisas. Ainda posso dizer-vos que o Miguel foi amor à primeira vista e eu ainda tive que ser ali um bocadinho convencida, ainda visitei a casa mais para aí umas 2 vezes antes de dizer que sim. E uma das coisas que me fez mesmo querer esta casa foi a luz e o facto de ser um open space, e era algo que eu realmente não ia abdicar, de ter uma casa com muita luz e open space. Portanto, dentro de tudo o que eu podia abdicar, esses eram 2 requisitos que eu não queria mesmo não ter na minha casa e, portanto, acabei por dizer, vamos nessa. Eu também já estava a sondar o mercado em Aveiro há algum tempo, muito antes de sonhar que nos íamos mudar nesta altura, já andava a sondar o mercado, já andava a ver casas e a verdade é que com estas áreas, com esta tipologia, nesta zona não havia praticamente nada, isto quase que nos caiu do céu. Obviamente eu sabia que queria fazer algumas obras e aí vem a parte que nos complicou mais a vida, que foi o facto de nós precisarmos de um espaço para estar e para trabalhar. E isto leva-nos a todo um outro drama que foi relativamente ao escritório. Tanto eu como o Miguel trabalhamos em casa e, portanto, nós precisávamos de um espaço não só para trabalhar, como para ficar enquanto estavam a decorrer as obras. Nós inicialmente acabámos por ficar com os pais do Miguel, mas a verdade é que precisávamos do nosso espaço. E como nós sabemos que as obras tendem sempre a atrasar, nós precisávamos mesmo de um sítio onde pudéssemos ficar algum tempo e onde pudéssemos trabalhar. E nós começámos então à procura de um escritório que nos desse condições para trabalhar e também para viver durante algum tempo. Acabámos por também encontrar um que preenchia todos os nossos requisitos em termos de localização, em termos de áreas, em termos de disposição. Em vez de procurarmos escritórios, nós até acabámos por procurar T2, que nos permitissem viver efetivamente lá e também trabalhar. Assinámos o contrato de arrendamento para entrarmos dia 1 de março e preparem-se, malta. Já tínhamos a mudança toda agendada. Esse apartamento tinha uma garagem que nós íamos utilizar como arrumos para a nossa mobília, para quando a nossa casa estivesse pronta. E a menos de uma semana de nos mudarmos, já tínhamos o transporte marcado, já tínhamos a nossa casa tipo toda dentro de caixas. Nós soubemos que os inquilinos que estavam nesse apartamento não iam sair até junho. Nós tínhamos assinado contrato, já tínhamos pago tipo, o que tínhamos que pagar, tipo a caução, os não sei quantos meses, tipo tudo. E a menos de uma semana nos mudámos para Aveiro, ficámos sem casa, porque a nossa casa estava em obras, completamente destruída, e ficámos sem o escritório, que era a nossa outra casa. Nós ficámos sem sítio para dormir, ficámos sem sítio onde colocar as nossas coisas, ficámos sem sítio para trabalhar. Obviamente nós podíamos dormir durante algum tempo na casa dos pais do Miguel, mas isso a médio prazo não seria viável porque não tínhamos o nosso espaço, não tínhamos sequer onde colocar as nossas coisas. Nós também temos a Tiffany. Quando eu percebi o que estava a acontecer, eu literalmente entrei em pânico. Eu chorei durante para aí 1 hora e depois, tipo, ok, o que é que eu posso fazer? Procurei tudo, eu procurei casas, tipo, em todo o santo arredor de Aveiro, eu procurei escritórios, eu procurei Airbnbs para ficar só durante algum tempo enquanto a nossa casa estava em obras. Só que não aceitam animais. Isto tudo aconteceu no fim de semana em que nós estávamos em Aveiro e nós pensámos, ok, não estamos a fazer aqui mais nada, vamos voltar para Lisboa, porque ainda tínhamos a nossa casa em Lisboa, voltámos para Lisboa e a agência com quem nós tínhamos tratado do outro arrendamento, que não teve nada a ver com isso, tipo,
coitados, eles também foram apanhados de surpresa nesta confusão. Eles também foram impecáveis e ajudaram-nos imenso e encontraram-nos uma outra casa que curiosamente foi a primeira casa que eu vi quando pesquisei e que contactei e disseram que já estava arrendada. E basicamente a pessoa desistiu do arrendamento e a casa voltou a ficar disponível e, portanto, eles reservaram logo a casa para nós. E para perceberem o nosso desespero, nós não vimos a casa pessoalmente, nós dissemos, sim senhora, nós vamos ficar com a casa e assinámos tudo à distância e só vimos a casa depois de termos dito que sim. Portanto, como podem perceber, foi uma semana muito intensa, mas no final acabou por dar certo e nós então mudámos para a casa que hoje funciona como nosso escritório e ficámos num quarto que hoje é o quarto da marca, ficámos lá com um colchão no chão a dormir. Agora o problema foi a nossa obra que, assim, malta, foi surreal, mas surreal, que eu não tenho palavras para descrever. Era uma obra que nos deram um prazo de 3 semanas inicialmente e nós contámos com 1 mês e meio para atrasos. E a nossa obra, em vez de demorar 3 semanas, demorou 6 meses. Obviamente nós precisámos do quarto onde estávamos a dormir para a nossa marca e, portanto, a solução que nós arranjámos foi o quarto desta casa que não vai sofrer grandes alterações, nós vamos pegar no colchão, vamos meter lá dentro e vamos dormir lá e continuamos a fazer a nossa vida normal no escritório, só vamos mesmo dormir naquele quarto. Para vocês perceberem, a nossa casa estava tipo um autêntico cenário de obra e nós vinhamos para aqui todos os dias para dormir e muitas vezes nós chegávamos e diziam-nos que vinham trabalhar e ninguém vinha trabalhar, ninguém aparecia. Eu passei estes meses todos a chorar quase todos os dias, cada vez que me deitava na cama. E a última coisa que eu queria era falar com alguém. Eu chegava às vezes a um ponto limite em que falava mesmo mal, mesmo mal, com a pessoa que estava responsável pela obra da nossa casa, mas é assim, eu chegava a um ponto que eu já não sabia o que fazer, eu dizia, olha, se não quiser fazer a obra, vá-se embora, devolvam-me a chave e saiam daqui. E eles apareciam e trabalhavam tipo 2, 3 dias e depois desapareciam outra vez. Nós tivemos uma viagem relativamente grande, nós fomos uma semana, mais ou menos uma semana para o México e nós dissemos que íamos estar fora essa semana para eles aproveitarem para despachar o máximo que pudessem e eles não meteram cá os pés um único dia. Então é assim, eu cheguei do México toda contente e passei a pior noite da minha vida, não dormi nada, chorei a noite toda e no dia seguinte parecia um zombie quando peguei no telefone e me passei com o nosso empreiteiro, mas passei-me mesmo. Nem me lembro bem o que eu disse, eu lembro-me que estava aos berros e a chorar. Eu atingi um ponto que para mim já era perigoso, sabem? E nesse momento eu comecei efetivamente a fazer terapia porque havia muita coisa na minha vida que já estava fora do meu controle. E eu sempre vi esta mudança como mudar-me para algo melhor e dar um passo na minha vida, mas eu sentia que estava a dar passos para trás. E eu sinceramente comecei a ganhar ranço por esta casa, porque cada vez que as coisas avançavam um bocadinho havia um imprevisto. Comecei simplesmente a não querer esta casa. Falei com o Miguel e disse, olha, se calhar não é a casa para nós, vamos sair daqui, vamos procurar outro sítio, porque eu não aguento estar aqui, eu entro nesta casa e eu só choro. E o Miguel acabou por me chamar à razão e disse, calma, vamos terminar a obra, vamos deixar as coisas ao nosso gosto e se sentires isso, quando estiver tudo pronto, aí sim falamos nesse assunto, até lá vamos aguentar mais um pouco. Tentei lidar com a situação, foi sempre a pensar, ok, se eu quando isto terminar não conseguir adaptar-me a estar aqui, eu vendo e vou para outra, tranquilo. E eu honestamente nunca achei que fosse gostar da casa como eu hoje gosto. E hoje eu sinto-me super bem aqui e sinto que esta é a nossa casa. A casa foi-nos entregue terminada, e já vos vou explicar o porquê de terminada, em agosto, sim, quase no final de agosto. E ficaram a faltar algumas coisas, portanto não conseguiram trocar as portas de todos os roupeiros como estava adjudicado, não conseguiram colocar-nos o corrimão das escadas, que é um perigo, eu já caí daquelas escadas e é mesmo perigoso. Também tínhamos uma parede antes que dividia a zona da sala com as escadas e nós tirámos essa parede porque iam colocar um ripado e também não conseguiram colocar o ripado. Portanto, nós terminámos o que era obrigatório terminar e o que eles disseram que não iam conseguir fazer, nós dissemos, ok, então não se faz. Entreguem-nos a casa como ela está e acabou. Estamos agora aos poucos a fazer essas coisas que faltam. O ripado e o corrimão realmente era a coisa mais urgente. As portas dos roupeiros nem tanto, eu aprendi simplesmente a lidar. Apesar de não as adorar, estão lá e vão ser mudadas, mas não é algo que me impossibilite de viver aqui e de fazer a minha vida normal. O corrimão e o ripado realmente acho que é algo perigoso e que tem que ser posto o mais rápido possível. Já está a ser tudo feito em carpintaria, portanto eu acredito que este mês, não quero falar muito também, mas acredito que este mês
esse assunto fique resolvido. E desde que nós fizemos a nossa mudança final, ou seja, desde o final de agosto até agora, novembro, eu posso-vos dizer que só me comecei a sentir mais em casa e que esta casa era mesmo minha e ter aquela sensação boa de quando chego a casa, chegar ao meu porto seguro. Eu só comecei a sentir isso para aí há menos de um mês. E já estamos aqui há quase 3 meses, portanto ainda tive ali 2 meses de adaptação e obviamente quanto mais o tempo passa e mais eu coloco as coisas ao meu gosto, também me dá outra motivação e também me deixa mais feliz. No entanto, posso dizer-vos que este ano, apesar de ter dado um passo muito importante na nossa vida e que era algo que nós queríamos, foi sem dúvida o ano mais desafiante da minha vida até agora. Foi o ano que eu me fui abaixo mais vezes, foi o ano que a minha saúde mental esteve pior, foi o ano em que eu comecei a fazer terapia. Não tenho nada contra, aliás, eu acho que quem precisa deve fazê-lo, mas eu sempre achei que não precisava e que lidava bem com as coisas e este ano eu perdi completamente o rumo, perdi o chão, perdi o teto, literalmente. Este ano realmente eu conheci uma Inês muito vulnerável, muito mais vulnerável do que alguma vez pensei ser possível, e conheci uma Inês que não gostei, a Inês que não se controlava, a Inês que à mínima coisa chorava, a Inês que não controlava de todas as suas emoções, e para mim foi muito importante fazer terapia até de forma mais intensiva em determinada altura. Eu estava completamente fora de mim, sem controle nenhum, e eu sou uma pessoa que gosto de controlar a minha vida e gosto de controlar as coisas, e eu não tinha controle em nada. Nada do que eu planeava acontecia, nada do que eu idealizava acontecia, e eu literalmente acordava, trabalhava, deitava-me, dormia, acordava, trabalhava. Sabem, eu não tinha aquele momento de vir para o sofá, de ver um filme, de fazer um jantar na minha cozinha. Apesar de nós termos uma cozinha no escritório, a verdade é que montávamos da cama, vestíamos o fato de treino, íamos para o escritório, tomávamos lá banho, arranjávamos, etc. Almoçávamos lá, tomávamos um pequeno almoço lá, lanchávamos lá e depois, imaginem, jantar lá outra vez, aquilo sufocava-me completamente. Ou jantávamos fora, ou nós jantávamos qualquer coisa pré-feita aqui. Outra coisa que deu cabo na minha cabeça foi eu não ter as minhas coisas, sabem? Nós quando fizemos a mudança, nós viemos em março, eu tinha a minha roupa de inverno e foi a que eu trouxe comigo. Tudo o resto eu tinha em caixas que nem sabia onde estavam porque a casa estava cheia de caixas, eu não sabia onde é que estavam as minhas coisas e entretanto começou a vir o verão, eu não tinha nada de verão. Eu só queria as minhas coisas, sabem? Eu muitas vezes não falava disto com ninguém porque eu sentia alguma futilidade nisto, mas a verdade é que são as minhas coisas e fazem-me falta, e não saber delas, não saber onde é que elas estão, estar com medo que elas estragassem. Aliás, muitas das minhas coisas ficaram estragadas porque tiveram meses no meio de uma obra e ficaram destruídas, não só roupa, como também coisas mesmo de casa que eu gostava. E tudo isso estava a mexer muito comigo, então imaginem, eu vinha em março com roupa de inverno e eu em maio, com calor, não tinha nada para usar. Entretanto lá consegui encontrar uma caixa que tinha algumas roupas minhas de estações mais quentes, mas lá está, faltavam as minhas coisas, tipo, eu não tinha as minhas coisas comigo, e para mim isso é algo importante, ter as minhas coisas. Acho que toda a gente gosta de ter as suas coisinhas consigo. Isto foi para perceberem que esta fase foi tudo menos uma fase incrível da minha vida. E eu peço desculpa se em algum momento fiz transparecer isso, mas se o fiz é porque eu não queria partilhar. Eu não me sentia com forças para partilhar o que se estava realmente a passar e o que eu estava a sentir, porque sem dúvida foi a pior fase da minha vida. E eu acho que já passei por muito, mas isto, malta, isto mexeu comigo a um nível que nunca nada tinha mexido. Hoje eu olho para trás e se me perguntarem, farias tudo novamente? Provavelmente eu faria, no entanto isso não ameniza todo o peso que estes meses tiveram em mim e, portanto, queria também passar-vos um bocadinho esta mensagem. Nem tudo o que se vê nas redes sociais é o que a pessoa está a passar. Eu acho que quem me segue durante algum tempo sentiu um afastamento da minha parte e foi precisamente por isto, porque eu não queria partilhar coisas más, não queria falar sobre elas, mas também não queria partilhar como se tudo estivesse a ser super fácil e tudo estivesse a ser um mar de rosas. Então eu optei por me afastar um bocadinho em determinados momentos e sei que algumas pessoas sentiram isso e agradeço todas as mensagens que recebi ao longo destes meses, porque houve pessoas que realmente me conhecem muito bem e que perceberam que alguma coisa não estava bem, mas finalmente posso dizer que o que lá vai. E neste momento eu adoro a minha casa, adoro o que estou a construir aqui, adoro este espaço e mal posso esperar por ver tudo terminado. E foi este o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um bocadinho diferente dos conteúdos que eu tenho trazido nos últimos tempos, mas acho que nós precisávamos ter esta conversa e a mim também acho que me fez bem deitar tudo cá para fora. Eu ainda não falei disto sequer no Instagram, portanto é aqui que eu estou a falar pela primeira vez deste assunto,
porque sinto que o YouTube é uma comunidade que já me acompanha há tanto tempo e que me acompanhou durante tantas fases, que eu desta vez quis trazer em primeiro lugar este tema aqui para o YouTube e também acabou por ser a plataforma da qual eu me afastei um bocadinho mais. Eu não conseguia gravar vídeos, eu não conseguia pegar na câmera, gravar um vlog. Muitas vezes eu queria, mas eu não conseguia naquele momento porque eu estava completamente destruída. Então acho que vocês merecem este conteúdo e saber em primeira mão tudo o que se passou, tudo aquilo pelo qual eu passei, e obviamente eu não vos disse nem um terço. No entanto, acho que deu para perceberem o porquê do meu afastamento e, acima de tudo, perceberem que nada é perfeito, que a vida de ninguém é perfeita e que nós nas redes sociais partilhamos o que queremos e muitas vezes não partilhamos o que estamos efetivamente a sentir. E não é por querer enganar quem está desse lado, é simplesmente porque nós não conseguimos falar nesse assunto. E não é como se eu falasse disso com os meus amigos e não falasse aqui. Não, eu fechei-me para toda a gente. E alguns amigos meus até vão saber mais sobre o que eu passei aqui com este vídeo, mas realmente eu fechei-me para todos. Nós vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau!